Calvário. Uma mensagem que o pastor Odair nos trouxe, e eu anoto tudo, né? Eu vim compartilhar com vocês nesta noite. E o tema dessa mensagem é: como você é visto? Já parou para pensar como é que você é visto? Hoje nós vivemos num mundo, a maior preocupação do mundo é com a estética, com a beleza, né? Todo mundo está preocupado com isso. Homens e mulheres gastam fortunas, somas homéricas de dinheiro somente para se sentir ou para se ver belo diante do espelho. Muitas pessoas buscam de inúmeras formas, como vão para academia e compra suplemento e roupa cara e faz de tudo, somente para se sentir bonito, nem que seja por alguns instantes. Mas como é que nós somos vistos diante de algumas situações? E para poder meditar melhor com os irmãos sobre este tema, eu gostaria de convidar os amados a abrirem no livro de João. João no capítulo 18. E a nossa meditação vai ser do versículo 15 até o versículo 27. João 18, do 15 até o 27. Eu pediria também que os irmãos, após a leitura, deixassem a Bíblia aberta, que eu vou fazer menção de alguns versículos, e aí seria interessante que os irmãos venham acompanhar comigo essa leitura. Diz assim, no versículo 15: Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com um outro discípulo. Este discípulo era conhecido do grande sacerdote, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele, junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, ou sumo sacerdote, depende a tradição, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. E então ela deixou Pedro entrar. E perguntou-lhe: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava em pé no meio deles, aquecendo-se também. 19. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que vocês estão me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Mas quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove-me no que menti, respondeu Jesus. Mas, se eu falei a verdade, por que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. 25. Pedro ainda estava lá, em pé, aquecendo-se perante o fogo. E então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem em que Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Será que eu não te vi naquele jardim com ele? E outra vez Pedro disse não. E no mesmo instante o galo cantou. Podem tomar assento, meus irmãos. Vamos entender um pouco este texto e tudo o que envolve essa leitura. É Páscoa. Jesus se reúne com os seus discípulos
e ali celebram a ceia, como fazemos hoje. Acabada a ceia, Jesus vai com os seus discípulos, menos Judas, que Judas havia saído já para o trair. Jesus vai com os seus discípulos até um jardim, como era de costume de Jesus orar naquele jardim. Chegando lá, ele, juntamente com os seus discípulos, se encontram com judeus que queriam prender Jesus. Pedro vai, corta a orelha de um dos soldados, que a tradição diz por nome de Malco, e naquele momento acorrentam Jesus e levam Jesus até a presença do sumo sacerdote, que na ocasião, que estava aqui, Anás. E naquele instante, entraram na casa do sumo sacerdote e toda a população ficou de fora. Todos eles ficaram de fora. Só aqueles mais próximos, mais chegados ao sumo sacerdote, que entraram para dentro da casa dele, do pátio da casa dele. Então nós vemos que toda essa encenação acontece dentro do pátio da casa do sumo sacerdote. Nós vemos os personagens. Nós temos Pedro, temos um outro discípulo, ao qual não sabemos o nome. Nós temos também judeus, soldados, e temos Jesus Cristo. Esse outro discípulo, ao qual nós não sabemos o nome, provavelmente era uma pessoa muito influente, porque era conhecido dentre as autoridades, era conhecido do sumo sacerdote, tanto que quando chegaram lá, ele, sem problema algum, entrou na casa do sacerdote. Enquanto Pedro ficava lá fora, esse discípulo conversou com a porteira e falou assim, imagino eu que ele tenha dito, veja, quem está sendo julgado é Jesus. Pedro, aquele que está ali, ele é discípulo de Jesus, né? Pode ajudar a defender Jesus de alguma acusação. E a porteira falou assim, olha, entra aqui. Jesus estava passando por um interrogatório que fazia várias perguntas e acusações a eles. E todo mundo sabia o que estava acontecendo. Imaginem só vocês, meus irmãos, numa situação como essa. Uma situação absurdamente tensa, que comprometia completamente toda a integridade física, social, psicológica dos discípulos e de todos que estavam ali. Porque todos sabiam que durante a Páscoa haviam sacrifícios e alguém era morto. Então assim, toda aquela situação, Jesus preso, e nós vemos aquela situação ao qual o outro discípulo, não sabemos o nome, chega para a porteira e fala assim, olha, aquele é Pedro, permita com que ele entre. E compreendendo já esse cenário e todo este momento, tudo o que aconteceu, eu gostaria de convidar a todos vocês, gostaria de convidar a você a pensar como que você é visto diante das circunstâncias. Como que você é visto diante de algumas situações. Versículo 17. Primeira circunstância que eu vejo aqui, que eu pergunto a vocês, é como você é visto diante dos seus amigos. Como é um culto de jovem, eu acredito que a gente pode conversar aqui de uma forma um pouco mais aberta. E eu pergunto a você, como que você é visto diante dos seus amigos? Lembre-se que Pedro estava do lado de fora. E um discípulo que conhecia o sumo sacerdote colocou ele para dentro. E a porteira perguntou a ele, olha, você não é um dos seguidores daquele homem? E o que Pedro respondeu? Não. Imagina só, meus irmãos, como é que ficou a cara do discípulo que havia falado para a porteira chamar Pedro para entrar. Imaginem os três ali na porta, né? Ele falou assim, chama Pedro, Pedro é amigo de Jesus, tal, não sei o quê. Ela chama e fala assim, olha, você é amigo de Jesus? E o que ele fala? Não. Acho que ela olhou para o discípulo, ele olhou para ela, fizeram aquela cara de ué, falou assim, ué, mas ele não era? Não é o discípulo de Jesus Cristo? Enquanto questionavam naquela situação toda, né? Nós vemos no versículo 20, o sumo sacerdote interrogando o Senhor Jesus. E ele interrogou o Senhor Jesus justamente sobre os seus
discípulos. Vejam no versículo 19, perdão. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e no pátio do templo. E naquele mesmo momento, naquela mesma ocasião, perguntaram: você não é um discípulo de Jesus? E Pedro disse que não. Pedro se esquivava de declarar que conhecia Jesus, ao mesmo tempo que Jesus Cristo declarava conhecê-lo e falava sobre o reino dele. Irmãos, aí eu pergunto para vocês, como é que nós somos vistos, como é que você é visto diante dos seus amigos? Muitas vezes nossos amigos nos convidam para algumas situações ou circunstâncias, sabendo do caráter nosso, sabendo da fé que nós professamos, e chega naquela hora que está o seu amigo ali, acreditando que você vai trazer uma palavra de sabedoria, acreditando que você vai ter uma atitude honesta, você chega e fala não. E ao mesmo tempo está lá o Senhor Jesus declarando que, olha, eu conheço eles, eu confio neles. Como que você é visto, meu caro amigo, diante dos seus amigos? Muitas vezes nós somos colocados em algumas circunstâncias que nós precisamos parar por alguns momentos e avaliar como é que os nossos amigos têm nos visto. Será que o meu amigo tem me visto realmente como um cristão? Será que o meu amigo pode se aproximar de mim e diante de outras pessoas publicamente dizer, olha, este é um homem, esta é uma mulher de Deus? Será que o meu amigo tem me visto desta forma? Ou o meu amigo tem ficado com a mesma cara de ué, que esse discípulo ficou quando convidou Pedro para entrar, e na porta, junto com a porteira, ele já falou que não conhecia Jesus. Segunda situação é como é que você é visto diante das situações mais quentes. Como é que você é visto diante das situações mais quentes? Pedro entrou. Por final das contas, um olhou para a cara do outro e falou, ele é, mas você está falando que não é, não sei. Acho que ele deu uma surtada, mas enfim, Pedro entrou. E Pedro estava ali se aquecendo na fogueira. E mal sabia ele que estava entrando numa fria, né? Pedro estava completamente em apuros. Um frio, lascado. Lá dentro, imagina o nervoso, parece que o nervoso faz a mão da gente gelar. Pedro vendo Jesus ser interrogado, todo mundo olhando para ele, aquele olhar, aquela situação quente, aquele clima terrível. O que Pedro faz? Vai para o lado e vai se esquentar na fogueira. Só que na fogueira ali estava quem? Tinha outros judeus, estavam os soldados. Aí ele falou, ixi, entrei numa fria, né? E ali ficou Pedro. Nós também, meus irmãos, somos colocados muitas vezes diante de situações bem quentes. E as pessoas estão nos vendo, mesmo nessas situações. Como é que o meu irmão, como é que aquele irmão ali vai se portar diante dessa situação? Quando você é assaltado, como é que você vai reagir, vai se portar? Quando você batem no seu carro, como é que você vai reagir, vai se portar dessa maneira? Irmãos, eu sou meio esquentadinho, né? É problema de família isso. A gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros. E o meu problema é que eu sou meio nervosinho. Não suporto ficar nervoso, mas quando estou nervoso não consigo me acalmar. Você vê que coisa triste? Eu sou assim, né? E irmãos, eu tinha arrumado o meu carro, deixado ele bonitinho para vender. Eita, que meu carro era um golzinho quadrado, coisa mais linda. O nome dele era Jerônimo. Todo carro nosso tem um nome. Nossa, aquele era Jerônimo. Né, um verdinho, acho que muitos acabaram até conhecendo o Jerônimo. Né, e estava bonitinho, aquele dia que ele lavei o carro, passa pretinho e tudo mais, né? E na frente da igreja, do Calvário ali embaixo, tem um cruzamento terrível, né, irmãos? Um cruzamento péssimo. E ali eu parei, né, tudo como bom apressadinho que sou, né? Parei um pouco além da faixa ali. E estava uma garoazinha meio fina, e veio um carro, não me viu e bem na minha lateral. Imagina naquela hora como é que eu fiquei, né? As pernas já começou a formigar, a mão esquentava, esfriava, eu não sentia mais. Falei, pelo amor de Deus, acabei de arrumar o carro e vem esse infeliz e bate no meu carro. Pronto.
Aí, irmãos, a hora que eu fui sair do carro,